noite, Brasil. Boa noite, México. Mítico. Agora sim, já tinha feito uma antes, mas deu um probleminha técnico. Nosso convidado passou para o suporte tecnológico de sua companheira. Até dá para fazer pelo computador, mas tem que usar alguns programas para dar uma burlada, entre aspas, né? Pelo menos é o que eu tenho aprendido um pouco nessa empreitada de professor youtuber. Boa noite, Ana. Vamos visitar o México? Está pronta? Já foi na cidade do México? Boa noite, Rafael. Escutando? Calma aí, tá travando. Tô te escutando travando. Pera, calma, que tá vindo. É, tá meio assim. Às vezes no começo fica assim em bala. Sempre dessa Beleza, beleza. Dá um susto no pequena começo. aflição. Tô te ouvindo. O que importa é ouvir, na verdade, né? Ou quer dizer, se comunicar, né, de alguma A forma. intenção é essa. Como é que tá aí? 7 horas da noite na cidade É, do México, semana tá só corrigindo prova, né? Corrigindo corrigindo prova prova. e. Sim, corrigindo prova, fazendo revisão, aplicando prova e corrigindo prova de novo. Mas tudo bem, tudo bem. É, com certeza. Eu acho que a correção é uma parte muito importante, né? Pelo lance, pelo lance de você estar trabalhando em outro lugar que tem essa exigência, você acaba tendo que também se propondo a fazer avaliações, assim. Mas, cara, a gente sempre pode se aproveitar desse momento, assim. Como exemplo, uma turma que a gente estava trabalhando, um texto que a gente colocou, e a gente aplicou a prova semana passada, e a gente aplicou um texto para interpretação de texto sobre o caso do George Floyd. E além deles terem que interpretar, a gente pediu também comentários deles, o que eles achavam do caso e tal, porque era mais ou menos aquilo que a gente estava falando nas prés, no pré-convite, né? Tem um lance da cultura latina que é muito afastada de algumas questões raciais que estão mais presentes em discussões, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E muitas vezes eu acho que não fazem nem tanto por maldade, não. Assim. Acho que é um aperfeiçoamento, um amadurecimento, uma, se acostumar um pouco mais com certo tipo de debate para qualificar e ter um pensamento um pouco mais diferenciado e tal, e um modo de tratamento mais, não sei, não diria evoluído, mas um pouco mais solidário e mais presente com essas pessoas. Essas Para eles pessoas. é uma oportunidade muito boa ter acesso à sua aula, né? Então, para poder trazer isso, de repente outro professor não levaria esse assunto, né? Sim, sim, sim. Agora que sua Se bem. imagem melhorou um pouco a conexão, eu queria, antes também de mais nada, agradecer a sua participação, dizer que, de antemão também, você é uma pessoa que me influencia bastante, Que isso, é influenciou, e é recíproco mesmo. engraçado que aqui eu já conversei com alguns veteranos da faculdade, alguns calouros, no caso você é calouro. Lógico que no final das contas isso não faz diferença nenhuma, mas quando a gente entra na faculdade, assim, a gente mira mais, né, quem chegou antes, lógico, e quando vai chegando as pessoas depois, a gente sempre tem aquele olhar assim, é calor e tal, né, enfim, mas você já chegou lá, sempre já mostrando participação ativa política. Eu lembro lá na trote, subiu na cadeira, falou de movimento estudantil. Não sei se você já tinha vindo da educação física, né? Você já fazia Sim, sim, faculdade, então você porque também não era um. sim, sim, sim. Sim, na Unirio, realmente, eu sou seu calouro. Você é um ano mais. Você é 2008 um, eu sou 2009 um. Mas na educação física eu tinha começado em 2006 um, tal. Então meio que já estava acostumado com a universidade e tudo. Tanto que o que me levou a entrar na Unirio foi ter ido no Encontro Nacional de Educação Física, que eu fui lá em Porto Alegre, assim.
estudava numa particular e era tipo o único de uma particular do Rio que estava no. Ah, a Ju aí. E que estava nesse encontro, porque não é comum universidades particulares nesses encontros nacionais e tal. Acho que na pedagogia até melhora um pouco, mas ainda assim é difícil. E, cara, eu fico apaixonado, assim, pelo que eu vi, conversando com o pessoal da FRJ, até pessoal de outras universidades, pessoal lá do Rio Grande do Sul, pessoal da Bahia, pessoal de Belém e tal, e isso me levou a querer ingressar numa universidade pública, assim. Pelo que eles falavam de pesquisa, de movimento estudantil, de extensão, e, cara, eu fiquei completamente apaixonado, e, assim, logo 3 meses depois eu estava fazendo vestibular, que eu acho que foi o último vestibular da Unirio, antes do Enem, e ingressei lá, né? Muito bom. Mas você escolheu educação física por quê? Você fez direto do terceiro ano? Você fez o Então, vestibular em 2005? sim, Foi. sim, sim. Primeiro que eu não sou, eu sempre não, nunca fui exemplo de aluno para nada, assim, porque estava lembrando até aqui com a minha companheira os anos e séries que eu fiquei reprovado, assim. Fiquei reprovado no terceiro ano do segundo grau, tive que fazer 2 vezes. Fiquei reprovado na sétima série, fiz dependência. Você é No de qual primeiro ano? ano, Você é de qual ano? Você é de eu 80 e sou quantos? 87. Eu tô com 32 87. agora. Também. Então, no primeiro ano, se minha mãe não me tirasse da escola, provavelmente eu ia ficar reprovado também. Me colocou numa escola mais tranquila e tudo. Primeiro Então, ano do acho ensino que médio ou do fundamental? do ensino médio. Então, eu tenho vários exemplos E a assim de não. alfabetização? Sua alfabetização foi tranquila? Vamos voltar então. Às Cara, vezes essa pergunta fica para o final, às então, vezes ela vem antes, dependendo do, então, do rumo que vai levando a conversa. eu sempre tive muito problema de coordenação motora, assim, não tanto com relação a ler e escrever, assim. Eu acho que o que mais pegava para com 4, 5 anos era questão de coordenação motora, assim, que eu sempre tive por mais de ter muita habilidade para esporte, assim, e ter muita habilidade também para jogos de raciocínio lógico, eu sempre tive muita dificuldade para coisas com coordenação motora fina, coisas simples como pintar, desenhar, até brincar com massinha. Mas leitura com relação à alfabetização especificamente, eu acho que pela lembrança de passear com meu avô no Meia e tudo, no subúrbio, sempre a lembrança de eu estar lendo tudo, estar lendo Banerjee, lembra do Banerjee? Então sempre Lembro, estava. lógico. Sim, sim. E o método também, acho que é o método também, que é um método super ultrapassado. Qual o método? Perdão, travou um pouco É bem o na hora que método você da falou. Thalita. Ah, da Thalita, ouvi falar agora Da Thalita. recentemente, mas também Sim, sim, não me lembro sim, se sim. bobear até foi Ele usado é, comigo, eu não me lembro, mas do método sim, da sim. Ele, Belinha e da ele é Thalita, parecido com outro. Ele é parecido com outro método que tem o nome de uma outra menina. sim, acho que tem um livro, né? Tem um livrinho, Sim, 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 sim. sim, citaram esse. E aí a sua escolarização foi em escola pública ou em escola particular? Então, parte foi em escola particular, mas também minha família, meu pai teve muita dificuldade financeira num certo período, e eu tive que fazer uma parte também em escola pública, assim. E também fiz uma parte com bolsa em escola particular, assim. Ah, como aquele aluno mais pobre, assim. E Sei. Rola uma discriminação, não pode fazer muita bagunça, senão vai perder a bolsa. basquete, assim. Então tinha uma bolsa na Gama Filho por jogar basquete, mas aí acabaram com o projeto da Gama Filho, e daí eu fiquei meio sem estar muito A Gama motivado e Filho tudo. faliu. Você estava no curso de Sim, educação sim. física? Não, não, não. A educação, porque tinha a Universidade Gama Filho e tinha a Escola Gama Filho, o Colégio Gama Ah, Filho. sim, sim, sim. Então eu cheguei a fazer o Colégio Gama Filho, ele ficava ali na Taquara, mas bem para dentro da Taquara. Então eu cheguei a cursar um pouco, foi onde eu estava treinando bem firme com basquete, mas aí acabaram com o projeto de basquete na Gama Filho e eu acabei me desencantando um pouco com o colégio também, porque o basquete era um bom complemento, e daí eu mudei de escola e depois eu terminei o ensino médio numa escola pública lá perto de casa, perto do Norte Shopping.
E aí você pensava em fazer o que além de educação física? Ou já tinha Então, determinação? Não, eu você sempre. Não, é claro que quando a gente é adolescente a gente pensa fazer muita coisa, assim, tipo, me com amarrava certeza. em programa de emergência médica, gostava de ver as pessoas ensanguentadas e os médicos operando e tudo. Hoje, se eu ver esses programas, eu acho que eu vomito, que eu passo mal, mas na época eu gostava. Passei por várias coisas assim, em relação física de não estar estruturado dentro do ambiente de aula, assim, né? Ambientado no ambiente fora de aula e por quantas coisas que davam para trabalhar com a educação física, assim. E o que eu fui que eu aí eu fui buscar e cursei na Estácio de 2006 até 2010, diferente da Unirio eu fiz no tempo certo, né? Que na Unirio eu demorei 9 anos e meio. Caraca, foi um bom tempo, né? Foi um Eu bom tempo, um conversei com bom algumas tempo, um bom tempo. pessoas, conheci duas colegas que foram jubiladas da Unirio, eu não sabia. Eu demorei Ah, também, eu demorei sim? 6 anos. Cara, eu acho que talvez eu tenha alguma participação nesse jubilamento aí, não sei quando foi e tal, mas aí, não sei, acho que tava intervindo um pouco mais ali politicamente, tava discutindo mudança de currículo, e daí eu comecei a participar demais e questionar algumas coisas e tal, e fizeram meio que eu comer o pão que o diabo amassou, assim, lá. Eu tive que, os nove anos e meio não foi só por opção minha, assim, teve algumas coisas assim que teve uma perseguição, acho que braba, assim, comigo, assim, com o que eu não via com outras coisas, assim. E uma dessas foi me convidar para a minha universidade, cara. A sorte é que, tipo, eu como tinha feito algumas matérias na Estácio, na Educação Física, quando eu entrei no Unirio, eu queria fazer tudo de novo, mas quando eu vi que eu estava empacado, que eu não ia conseguir terminar, eu peguei as ementas da disciplina e consegui liberação, acho que de umas 5 ou 6 disciplinas, assim. Ah, E você isso deixou isso foi pro final em vez de ser no começo. exato, exato, porque eu estava naquela, não, eu quero cursar tudo de Foi novo. uma carta na É, manga. eu estava segurando e tal. Até porque são outros professores e com outra cabeça, na verdade. Se você cursar Sim, duas sim, sim, vezes, sim, sim. você Por já tem uma exemplo, maturidade diferente, sim, você sim. vai ter uma reflexão diferente, né? Filosofia com Miguel, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz 2 vezes e eu não me arrependo, assim. Entendeu? Fez com Foi quem? com Miguel, argentino. Ah, não tive com ele, infelizmente. Então foi muito bom. Mas, cara, teve algumas coisas assim que aí, dessas 6 matérias eliminadas, me sobrou acho que 4 matérias e 3 eu já estava cursando. Só ia me faltar a monografia. E daí não só esse movimento de me chamar não foi só me chamar, assim. Me chamou e chamou uma galera também. Galera que era até veterana minha também. Teve gente, eu formei com 9 anos e meio, mas teve gente que formou com 12. Ah, e daí, cara, chamou uma galera também, e essa galera negociou lá e tal. Assim, tanto que a minha formatura, acho que foi a formatura só da galera lendária, assim, tinha muita gente que estava muito tempo no Unirio mesmo. Sim, e você, mesmo não se formando, você já chegava a atuar, né? Você trabalhou em vários Então, esse que é o projetos, né? problema também. Esse que é o problema também. Porque muitas vezes eu estava no Unirio e recebi uma ligação de um chefe, por exemplo, na Barra da Tijuca, falando, ó, o professor faltou, eu preciso de alguém para substituir. Você quer? Eu pago tanto. E, cara, eu precisando de dinheiro e tal, eu sempre pegava, assim. Eu sempre optava, assim, porque eu morava numa casa grande, pagava aluguel, então eu precisava sempre estar trabalhando mesmo. Em 2016, na época da Olimpíada, foi quando eu mais ganhei dinheiro, assim, porque foi quando surgiu muito projeto. Eu trabalhei com projeto lá na Providência, trabalhei com projeto em Botafogo. A gente trabalhou em um monte de lugar e tal. Eu tava trabalhando acho que em seis, Era sete aquele lugares diferentes. projeto do bairro Educador, cidade educadora. Não, não, esse foi antigo. Esse foi antigo lá em dois. Esse foi do bairro Educador foi de 2009. Não, acho que 2010 até 2013. O último dia do Bairro Educador, quando eles falaram que ia terminar, que o Eduardo Paes não tinha renovado o projeto, foi no dia da invasão da Alerj. Foi o dia do aniversário da minha irmã, 17 de junho de 2013.
Que dia, que fase, que É, época, não, né? eles estavam anunciando o Bom, fim do já que falou projeto. disso, a gente vai ter que falar disso. Eu tava batendo o pé, assim, cara, porque eu tava. E é no centro, o prédio é no centro, na Praça Mauá. Cara, terminou a reunião, acho que foi inesquecível, assim. A minha irmã lembra, a minha irmã tá no chat aqui. Sim, quem tá ouvindo aí, se puder falar se tá travando pros dois, porque às vezes trava para um, mas no final não fica travado. Às vezes, Aqui, pra mim tá de boa. tá, às vezes você trava um pouquinho, mas tá conseguindo, tô conseguindo Sim, pegar. sim. E então, aproveitando a deixa, você citou aí esse dia, um dia histórico, né? Foi um dia histórico, não foi um dia histórico? Ah, sim, sim, sim. Na Acho que história foi. do Rio de Janeiro, do Brasil, foi um dia histórico, querendo ou não, né? Um Sim, dia sim, sim. importante. Mas daí, hoje em dia, existem várias visões, né? Sim, Visões, claro, claro, revisões. claro. Você é da ala mais revisionista, que fala, não, caraca, a gente caiu numa armadilha, foi tipo bucha de canhão. Você acha que não, a gente tinha que viver isso mesmo, foi importante na época também. É, o Cabral tá preso, né? Acho que essa resposta aí já meio que já define, assim. Eu gosto de listar as coisas que estavam acontecendo em 2013, assim. Em 2013 a gente tinha a Aldeia Maracanã, a gente tinha a ocupação da Cinelândia, tinha a greve dos professores, tanto estadual quanto municipal. O meu grande amigo Luiz Felipe, que é morador do Horto, a gente tinha um processo de remoção do Horto. Sim, 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 Então a gente lembro. teve essa luta também, que inclusive eu Foi participei de um resistida, não teve dos atos. Não, não, nenhuma sim, sim. remoção. Sim, sim, a gente resistiu junto com os moradores do Horto. A gente teve o processo do campo de golfe em área ambiental, na Barra da Tijuca. Cara, a gente teve muitos processos que estavam acontecendo. Das escolas ali no Maracanã, a escola Friedenreich. Então tá chegando, né? Se é seu aniversário, tá chegando semana que vem, né? Daqui a uma semana, né? Hoje é dia 10, não é? Dia 17, é isso? Travou de novo aqui o Rafael pra mim. Oi, Caio, voltou. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Então ele estava falando da escola Friedenreich. Um pouco depois teve a remoção também da favela do metrô, que a gente estava fazendo resistência também e tal, junto com quando eu ainda militava com a galera da SS Unirio. Então, cara, se o pessoal considera isso pautas pequenas burguesas e tal, acho que a gente tem que refletir com o que é militância, né, cara? Existe uma É mania claro também que de tem um, banalizar o que passou, né? sim, ou generalizar tanto de um lado quanto de outro. Assim. A gente tem que pensar formas de organização que tiveram ali, pessoas se conheceram ali, se teve muita formação ali. Ah, a gente pôde mostrar formas de organização que até hoje são replicadas. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu não tenho um autor anarquista que eu não sou completamente favorável com a ideia dele, mas que é o Hakim Bey, que ele é considerado como um pouco um anarco-individualista, e ele fala um pouco sobre essas zonas, formas de subversão e de ocupação, denunciando o Estado e tal, e dentro dessas zonas a gente pode se formar. E eu estava até refletindo outro dia, isso muitas vezes pode ser até mais propositivo do que uma assembleia de sindicato e tal, que muitos consideram que é algo que já está um pouco engessado, viciado e tal. Então, acho que a gente pensar. É claro que também a gente também tem que pensar em formas de de como a gente vai intervir. Por exemplo, aconteceu agora uma entrevista de uma organização antifascista na CNN e tal. Eu achei péssimo porque fica de acordo com a edição da linha editorial da CNN. Então, se a CNN quiser manipular os fatos, manipular a entrevista para colocar só a parte que interessa, ela pode colocar tranquilamente.
Tanto que botou até o E você acha que eles fascista. não deveriam nunca dar entrevista para nenhuma mídia convencional? Não, não nunca, assim, não nunca, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado de os meios que a gente tem que tá falando e ser propositivo, assim, porque a gente também tem uma disputa de sociedade aí de diálogo e tentativa Virou de modinha tenta, ser antifascista ou é bom que ah, tenha tanto explodido, por mais que seja semana tipo uma blusa do Ramones, assim, na verdade não é uma coisa tão ruim ter, né, esse sim, termo tá tão em voga, assim. tanto em 2013 como agora, tem uma tentativa do sistema de se apropriar das lutas. Por Isso exemplo, minha sempre aconteceu companheira, também, né? sim, sim, Pelo menos mais moderno. sim, minha companheira Perdão. negra, ela tem super bons posicionamentos, atuante com relação ao movimento negro, e, cara, ela também tem uma percepção que muitas vezes o movimento negro, o movimento feminista, de todos os tipos de movimento, o sistema vai tentar cooptar para deixar de uma forma aceita, assim. Tanto que 2013 tinha, Uma por forma exemplo, aceita e comercializada, né? quem eram os Comercializável. manifestantes e quem eram os vândalos e tal. Tanto que agora o golpismo desses grandes meios de comunicação, eles não falam mais que quem tá mascarado, você não vê em nenhum lugar, na Globo, na CNN, falando que os mascarados são os vândalos. Porque eles viram o nível de fascismo que com o golpismo deles eles atingiram. Você acha que eles se surpreenderam com o monstro que eles ajudaram a chocar, que já Sim, sim, principalmente, para principalmente que o. recuaram, não Sim, esperavam? sim, Você acha que tem principalmente. fascismo no Brasil? Também tem uma corrente que fala que não existe antifascismo, porque na verdade não é fascismo, não é Então, cara, neofascismo. sim, eu acho que a gente tem que caracterizar muito bem, assim, e acho que a gente tem que estar para caracterizar algumas coisas, assim. A estrutura de governo, a política de governo, quando o Bolsonaro foi eleito, eu não considerava ele um fascista, eu considerava ele que estava de acordo a um movimento de extrema-direita, ligado ao Steve Bannon, ligado aos movimentos na Ucrânia, na Hungria e tudo. Eu acho que não está caracterizado um governo fascista, mas é um governo que tem posturas que estão ligadas ao neofascismo. A própria estruturação do fascismo, ela não é muito teorizada, ela não tá, ela aconteceu ali na época do Mussolini, na época do Vargas, na época do Franco na Espanha, mas ela não tá, ela não tem ela não está estruturalizada a forma exata que se acontece Como um uma movimentação socialismo, um exata, capitalismo, um exata. anarquismo. Exato, ela não tem essas Ele é um bases. nome que se deu para uma ramificação de um movimento ali específico num contexto, que não Sim, acaba não sim, se sim. repetindo, mas as Sim, ideias sim, em sim. geral nunca morrem Sim, sim. também. Será que é possível uma ideia morrer? A gente erradicar, né? É impossível erradicar. Sempre vai ter um grupo que vai defender qualquer Claro. ideia, não vai? Claro. 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 Mas a gente tem que estar militante e atuante para a gente tem que estar militante e atuante para fazer essa disputa, né? Fazer essa disputa de não deixar a gente cair em práticas autoritárias, desiguais, que vão prejudicar minorias, que vão caçar pessoas que pensam diferente. A gente tem que estar firme e forte para fazer essa disputa, e essa disputa acontece em diversos espaços. Essa disputa acontece em diversos espaços, e ao meu ver, não sei se você concorda, pelo menos aqui no Brasil, aí depois você pode falar um pouco aí sobre o México também, o que você tem visto. A direita chegou nos espaços que a esquerda era mais hegemônica, universidade, cultura, até porque assumiu o governo, veio, e a esquerda não consegue disputar os espaços que são tradicionais da direita, como Forças Armadas, polícia, igreja, até tenta, tem movimentos, lógico, mas ainda é uma coisa muito mais tímida perto do que a direita fez em relação a captar jovens, youtubers, fazer movimentos, enfim. Acho que é isso mesmo. A gente que tem que. A gente. Que eu estava falando, assim, esse processo de tomada das ruas da extrema-direita no Brasil se deu principalmente pela essa cooptação de movimentos, essa tentativa
de mostrar quem eram as lideranças das manifestações de 2013. Então, se teve esse projeto de tentar se modificar as pautas que estavam acontecendo para se empurrar uma pauta que estaria de acordo mais com o que estavam pensando essas elites dominantes. Sim, e aí no México, como é que tá? Porque eu acho também que isso aconteceu em vários países, né? Foi tipo uma primavera, digamos assim, é o termo, eu acho que ficou para esse tipo de movimento que veio já depois das redes sociais, é um movimento que está atrelado às redes sociais, a facilidade de marcar um protesto, né, num grupo, assim, num evento, e muita gente ir e ter um debate muito grande em cima dele, nos próprios comentários, fóruns pipocando. Aconteceu né, países árabes, aconteceu aqui no Brasil, em outros países, na Argentina acho que depois, no Chile, agora antes da pandemia, estava bastante forte. É, eu acho que aqui a nossa percepção é muito parecido como a gente acha muito parecido como eram as coisas no Brasil em 2011, 2012, gente de esquerda. O México não tinha um presidente de esquerda desde 1936, então tinha muito tempo que não se tinha uma política de esquerda aqui. Eu acho que ficou difícil para a direita aqui se manter no poder depois da ascensão do Trump, falando que os mexicanos eram uma escória, que eram que invadiam os Estados Unidos e roubavam os empregos dos americanos. Acho que isso mexeu um pouco com os brios dos mexicanos e O presidente anterior era Pinheira, ou confundi o nome também. sim, tinha o que a sigla é AMLO, e ele entra aqui no governo e no início pretende fazer algumas pautas mais progressistas, tentativa de acabar com desigualdade social. Tem também uma política de combate à corrupção, que também acho que é uma coisa um pouco oportunista, principalmente porque o seu antecessor foi denunciado quando o El Chapo foi preso, disse que dava dinheiro também para o ex-presidente, que eu acho que não sei se é Duque ou Pinheira, não lembro. E isso também é um Duque problema muito é sério. o da Colômbia, né? Não O sei, da eu Colômbia, confundo um da pouco. Colômbia. Eu acho que Pinheiro é do Chile, não sei. Eu tô É isso esquecendo. mesmo, é isso mesmo, é isso E, mesmo, é isso sim, mesmo. acho que eu estou falando. Sim. E daí o que aconteceu é que a gente tem que pensar também como o México, ele é as questões militares aqui do México estão muito ligadas ao narcotráfico também. Então a gente percebe muito essa corrupção, igual como no Rio tem as milícias, aqui no México tem muitos militares ligados a esses esquemas Paramilitares, mais ou menos como na paramilitares. Colômbia também, Exatamente. Venezuela. Então, por isso que tem uma polícia muito aparecimentos e tudo. E o que aconteceu aqui, já com a polícia, passado um pedreiro que não estava usando a máscara, a que a gente chama de cubre-bocas, não estava usando a máscara, foi preso pela polícia e ele questionando porque estava sendo preso e tal, e pessoas filmando, isso aconteceu dia 5 de maio, ele foi preso e depois descobriram que ele foi morto. Ele foi morto com traumatismo craniano, com uma fratura no crânio. Isso por golpes de policiais e tudo. E em uma região em Jalisco,
que é uma região, uma região que está muito ligado a esses paramilitares, ao narcotráfico e à violência muito grande. Por exemplo, morrem 172 pessoas a cada 100 mil habitantes nessa região. A ONU considera como um estado violento um estado que tenha mais de 10 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes. Então, para você ter uma noção de o quão violento é essa região, que é a região ali é o Henrique Penha. Henrique Penha. Penha. Henrique Penha Nieto, que foi o último. Neto. Sim, sim. E daí o que aconteceu foi que. Que dava voz ao Trump, né? Eu lembro desse debate na época do Sim, muro. sim. E antes dele ainda teve, acho que o Fox também, o Vicente Fox, que também sempre esteve acordado com Bush, com todos eles. Então tem uma região ali em Jalisco, Colima e também uma região mais ali no Pacífico, que pega ali Guerreiro, onde fica Acapulco, que é uma região bem violenta mesmo, que tem alguns cartéis de narcotraficantes e também paramilitares. Então, o que aconteceu foi que esse pedreiro ele foi assassinado e o governador de Jalisco estava tentando subornar a família para que a família abafasse o caso, para que não fosse aos jornais, não fosse aos meios de comunicação. E isso a família não aceitou e começou a fazer uma movimentação por justiça pela morte do Giovanni Lopes, né? Que é o nome desse pedreiro. E isso gerou, a gente estava até conversando assim, sobre a questão do Black Lives Matter. Aqui não estava acontecendo muito porque a população afro-mexicana aqui não chega a 2%. É uma população aqui, a maioria é uma população mais com traços indígenas. E isso fez com que as pessoas fossem às ruas em Guadalajara, que é a capital de Jalisco, e incendiaram viaturas, entraram no Palácio do Governo. Foi um protesto bem radicalizado, assim. Tanto que pareceu até um vídeo de um manifestante colocando fogo num policial, colocando álcool nas costas do policial e acendendo fogo. E isso, é claro, se tratando de uma polícia manifestantes que estavam sendo desaparecendo. Estavam sendo sequestrados pela polícia, estavam sendo torturados, estavam sendo ameaçados pela polícia. Então isso gerou mais manifestação. As pessoas se indignaram pelos abusos policiais. E aqui na Cidade do México também teve uma manifestação muito grande. Não, no começo foi pequena. Também bem radicalizada na semana passada, na quinta-feira passada, que terminou com a prisão de uma menina chamada Melanie, uma menina de 16, 17 anos, e essa menina, ao ser presa, o fotógrafo que dois com suas botinas o rosto da Melanie no chão. A Melanie estava caída no chão e dois policiais estavam pisando nela, apertando com o pé o rosto dela. Assim. E isso causou mais federal, é como se fosse a governadora também, ela tem um poder maior, assim. E ela está num partido de esquerda e ela se posicionou completamente contrária à ação policial. Ela já tinha dado antes um alerta que não era para os policiais caírem em provocação e não agredirem os manifestantes. A gente já, ano passado, eu e minha companheira, a gente já estava acompanhando alguns atos, algumas manifestações, e a gente via que os policiais não estavam interferindo na manifestação, era bem diferente de como é no Brasil, as pessoas tinham liberdade de se manifestar, e ela
exigiu que esses dois policiais fossem presos, e esses dois policiais foram presos, assim. O nome dela, a governadora aqui, se chama Cláudia Sheinbaum, e ela já ganhou até Nobel, assim, ela tem uma história na medicina muito grande, assim, É uma que ela é você bem compartilhou um atuante. vídeo Sim, 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 falando recentemente. Eu falei que Mas todas peraí, as minhas rapidinho, restrições. rapidinho, Sim, sim, sem querer te cortar, temos 35 minutos aqui. Fala um sim. pouco da empreitada do México, de modo geral. Como é que você foi parar, vocês foram parar Ah, sim, no sim, México? sim. Cara, então, a gente já tinha o país mesmo foi a última coisa que a gente escolheu, velho. A gente já estava conhecendo alguns outros países. Em 2017 a gente conheceu a Argentina, o Uruguai e o Chile. Isso sem pagar nenhum dinheiro com hotel, com hospedagem, sempre ficando em casa de companheiros anarquistas, companheiros socialistas, de conhecidos. Então isso permitiu também a gente conhecer uma realidade não de uma forma turista, e sim de uma forma de viajante, conhecendo realidades, conhecendo o dia a dia. E Muito melhor, né? Eu gosto de fazer viagem assim sempre. Na verdade, eu só saio do sim, Brasil uma vez, mas também sim, busco sim. sempre assim. Oi, Caio. A minha companheira, a Gilana, ela foi fazer um curso de certificação internacional de professora de inglês, de maestria de inglês, né? Uhum. Esse curso não tinha no Brasil. Esse curso só tinha em Buenos Aires, em Quito e em Arequipa, no Peru. E foi quando a gente decidiu ir para Arequipa, por quê? A gente lá na nossa casa, a gente não chamava de casa, né, lá em Quintino. A gente chamava de comuna. A gente era comuna de Quintino Botamentos. Fez tanto de formação junina, a filmes. Então, muita gente passou por lá, muita gente